E a Ação Games acabou ficando uma marca muito forte, muito forte. Eu recebi pedido depois de licensing da marca no Chile, no Paraguai, mas porque os piratas, o pessoal de pirataria mesmo eles faziam um grife de cartucho pirata com o nome da gente, com o logotipo da gente. Foi em 1990, eu era repórter de uma revista especializada em telecomunicações e informática, e eu conheci o Marcelo Duarte, que por sua vez era diretor de redação de uma revista nova da Abril chamada Semana em Ação. Era uma revista semanal voltada para o público jovem, então tinha automobilismo, tinha esporte, tinha entretenimento, tinha mulher pelada e tinha games, porque os games estavam virando uma febre. E o Marcelo me convidou para fazer um especial sobre videogames, já que os videogames realmente estavam assim em ebulição, estava todo mundo atrás de informação e não tinha. E ele falou, vamos fazer uma revista, só um especial de videogames. E ele me convidou, porque como eu estava em informática, então havia uma chance de eu entender alguma coisa sobre aquilo. Eu não sabia nada sobre videogames, mas eu fui atrás. Em maio de 92, vai nascer a revista Ação Games, na Editora Azul, que era subsidiária da Editora Abril, com a Regina Gianetti chefiando a revista. A Regina fazia um pouco antes a revista A Semana em Ação, que era uma revista que nascia do núcleo da Placar, na Editora Abril, e que continha games. Eu não sei exatamente se houve uma Semana em Ação Games só com esse nome, mas elas já lançam a revista com o título já registrado no INPE, que era Ação Games, em maio de 92. E em julho daquele ano eu fui convidado para ir lá ser editor da revista junto com ela. Ela era diretora de redação, ou editora-chefe, e eu fui para ser editor executivo. A revista tinha um formato grande, ela era fora do padrão, para ser atraente, para ficar mais colorida. Era quinzenal, o que era um problema para os concorrentes. E pegava um público muito amplo, pegava desde o leitor de 7, 8 até o leitor de 18. Na verdade, a gente chegou a ter leitores de 60 e tantos anos de idade. E era um negócio inteiramente novo. Naquele momento, acho que todos nós fazíamos revista mais ou menos sem ter feito revista antes, sem saber direito como fazia. Era eu, uma secretária, a Érica, uma diretora de arte, a Daisy. Tinha mais alguém dando suporte, um freela para fazer a paginação e tal, e só, né? E aí eu convidava meninos para jogar, os garotos, né? Os pilotos, como a gente chamava, de videogame. Porque eu não podia jogar, né? Imagina, eu não tinha... Os games foram evoluindo muito e eu comecei a ficar para trás, porque eu não tinha rapidez, agilidade, nem tempo. E no começo até que eu joguei, para aqueles especiais até que eu joguei. Mas depois já não foi mais possível. Então começaram a entrar os meninos, os pilotos. E os pilotos nos conectaram com locadoras. E aí a coisa foi movimentando. E a revista foi muito bem. O que era ser um piloto? Eu ia, jogava, desvendava todos os mistérios dos jogos e tudo mais, e um redator ia e escrevia. Ficava do lado lá, como é que faz assim? Como é que faz assado? Como é que mata o chefe? Coisa e tal. Então, sempre tinha uma pessoa que na época era jornalista, né, para poder escrever. A revista nasce, ela é criada em 92 como uma revista da Editora Azul, que é uma revista do Grupo Abril, mas não era diretamente da estrutura da Abril, criada para segmentadas, para revistas menores. Então todas as revistas da Editora Azul, de forma geral, eram revistas pequenas. O primeiro número, a primeira edição, eu me lembro da capa, era o jogo do Mickey para o Mega Drive, que foi um sucesso, e a Editora Azul até se assustou também, vendeu tudo. Então, assim, tinha havia uma demanda reprimida por informação, tinha uma grande falta de informação no mercado, e a Ação Games, junto com as outras revistas que surgiram nessa época, começaram a suprir essa carência, já que não havia internet. Então, quando as revistas saíram na banca, é que a molecada ia lá comprar para saber o que estava acontecendo, quais eram os lançamentos, o que tinha de novo, quais eram as dicas, como jogar. Eram as revistas que davam essa informação. Como é que as coisas chegavam aqui, né? É quase como falar no tempo das caravelas e tudo era correspondência por navio. Você imagina fazer uma revista que falava de tecnologia, mas sem tecnologia alguma. A gente dependia principalmente de duas revistas, né? Da Super Game, da Game Pro nos Estados Unidos e da Electronic Game Monthly, que é a EGM, as duas americanas. Essas revistas eram revistas que nos atualizavam. As nossas fontes inspiradoras do exterior,
a EGM. Ação Games nunca teve nenhuma parceria com revista internacional, né? Então a gente se sentia, digamos assim, em desvantagem em relação a isso, porque a revista da Nova Cultural, que veio a se tornar a Super Game Power, porque primeiro você teve a Super Game, depois você teve a Game Power, depois você teve a Super Game Power, que foram as duas unidas numa revista só. Eles passaram a ter essa parceria com a Game Pro dos Estados Unidos, então eles tinham acesso ao material todo pronto, de preview de jogos, antecipação dos lançamentos com imagem, até imagem de tela de jogo, né? Na época não havia automação, não havia computador. Eu escrevia em máquina de escrever, mecânica, né? Fazia matérias em laudas de papel. E o processo de montagem, de produção da revista era um processo que a gente chamava um processo de pestape e fotolito, né? Que eram tecnologias antigas. Hoje acho que ninguém mais sabe, isso é peça de museu, mas você imagina, as páginas de revista, elas passavam por um processo assim, nada com computador, e as páginas de revista eram montadas em grandes cartolinas, que a gente chamava de diagramas, e montava as tiras de texto que vinha de uma composição e tal. Então assim, não era feito no computador como agora. Colaboradores da revista Ação Games que começaram escrevendo para a revista, acabaram se tornando colaboradores efetivos da revista, né? A gente teve caso de jogo que só o leitor conseguiu terminar, nós não conseguimos terminar, e publicamos com o nome dele que ele havia conseguido, jogos que ninguém sabe, conseguia acabar, na verdade. E havia uma pressão muito grande para terminar os jogos num tempo viável, para publicar o que a gente chamava de jogo detonado ou debulhado, que era o jogo até o fim. Eu me lembro de um que eu não consegui terminar na época, o primeiro Mega Man. Chegava na fase pra matar o dragão lá, que você tinha que ficar pulando para uns bloquinhos que ficava sumindo e aparecendo de forma completamente aleatória, que, não consegui passar. Esse foi um jogo que me frustrou na época, não consegui terminar. Eu terminei ele muito tempo depois. Os pilotos iam lá, jogavam na minha sala. E para a gente tirar fotografia, precisava escurecer a sala. Então eu mandei fazer umas cortinas pretas para pôr em volta da sala. Bom, parecia assim a tenda dos milagres, né? Então eu estava lá trabalhando, estava redigindo, escrevendo, tinha moleque ali jogando e pai, não sei o quê. E o fotógrafo? Imagina o seguinte, você tem que terminar um jogo que você não faz a menor ideia de como é que é a fase lá da frente, porque diferente de hoje, que a gente tem internet, tem o FAQ, tem isso aqui, eu não tinha. Alguma coisa em algumas revistas japonesas, alguma coisa em algumas revistas americanas, mas dificilmente você pegava um que chamava de detonado na época. Você não tinha acesso a isso. Imagina o fotógrafo acompanhando os jogos. Bom, a gente gravava em videocassete. O piloto ia lá, jogava e tudo era gravado em videocassete. Depois a gente pegava aquelas imagens do videocassete e congelava nos momentos em que dava o tirinho, em que fazia o salto, em que acontecia a cena, a manobra que a gente precisava mostrar. Eu fazia principalmente a sessão de dicas, que hoje em dia já nem vale tanto a pena, porque hoje em dia você vai jogar um jogo, o cara não está interessado em quem produziu, quem fez a música, como é que é isso, a história do personagem, coisa e tal. O moleque quer lá ligar o videogame e sair detonando. Agora, além das revistas norte-americanas, nós tínhamos um fiel colaborador, que é o Anjo Lixi, que é uma grande pessoa, e hoje ele é um brasileiro muito respeitado no Japão, ele já tem livros publicados lá, né? Ele é professor de nível superior lá. E o Anjo Lixi, então, todo mês fazia um farnel e mandava pra gente uma pilha grande de revistas do Japão, as que ele conseguia lá. Outras eram uma rotina minha ir para a Liberdade comprar revistas japonesas. E aí a gente tinha um colaborador consultor que está nos expedientes e que era professor de japonês da USP, de pós-graduação. Então ele sentava comigo e a gente lia as revistas. Depois ele sentava comigo e a gente triava o que estava na revista para ver o que era importante, o que não era importante e o que estava acontecendo no Japão. Porque antes da internet, se já era difícil conseguir algo nos Estados Unidos, do Japão então era muito difícil. A EGM, por exemplo, que era uma revista assim, que quando chegava na redação, era uma briga. Quem é que ia ver a revista primeiro? Porque ali estavam as grandes novidades. A gente tinha ainda um tempo de atraso entre o lançamento nos Estados Unidos e a chegada daquele game no Brasil. E a internet ainda era muito
tudo pequenininha, era muito pouco, tinha pouca informação, ninguém tinha essa preocupação. Então você tinha que passar ali horas e horas e horas jogando, às vezes 1, 2, 3, até uma semana jogando o mesmo jogo, até simplesmente descobrir tudo o que era possível nele. A revista chegava pra gente e antes, nas bancas brasileiras, nós não tínhamos assinatura, antes da própria data de circulação nos Estados Unidos. E ela então trazia com uma antecedência muito grande o que a gente chama de preview, que é a antecipação dos jogos, em imagens e em informações. Então era quase como ter internet, digamos assim. E ter acesso aos lançamentos era realmente o grande desafio. Então a gente tinha contato com algumas locadoras, com alguns distribuidores para locadoras. A gente chegou a ter contato com um distribuidor para locador, o cara que importava e depois distribuía para todo mundo. Por outro lado, as locadoras estavam precisando, elas também, de divulgação. Então o esquema que foi usado por Ação Games durante muito tempo, eu imagino que também pelos concorrentes, mas não posso falar por eles, é uma parceria entre a revista e uma ou mais locadoras para conseguir esses jogos emprestados em troca de uma permuta de anúncio. Com o tempo, nós fomos encontrando locadoras que tinham acesso a lançamentos mais rapidamente, porque tinham fornecedores ou importadores, enfim, elas conseguiam ter acesso aos cartuchos na época, né? Não existia nem, no começo, o Mega Drive já, depois, mais pra frente, a Sony já tinha o CD, mas no começo era cartucho, parecia uma caixinha de remédio, né? Que espetava assim, encaixava no console e aparecia o jogo. Então, isso tudo eram coisas que tinham que ser transportadas com correio e tal. As distribuidoras às vezes levavam vantagem. A gente criou um espião, a figura de um espião, o nosso Homem X. E o Homem X, cuja a identidade eu não vou revelar, eu espero que ele venha aqui e revele. O Homem X era alguém que não tinha nada a ver com a games, em princípio. Na época, a editora era a Regina, e ela falava para mim, eu preciso de jogos para a revista, eu preciso de lançamentos, eu preciso receber primeiro antes de todo mundo. Então eu meio que era tipo um espião dela. Então chegava o jogo, já separava, já falava assim, o jogo tá aqui, coisa e tal, vem buscar. Aí vinha sempre um carro, eu passava 2, 3 dias com eles, emprestado, né? Porque na época também teve começou a ter as primeiras propagandas para as locadoras, e essa propaganda era trocada por esses empréstimos dos jogos. Mas circulava pelos distribuidores, pelas locadoras, conversava com as pessoas de outras revistas, como se fosse um gamer, uma pessoa assim, um cara, um fanático por videogames, mas ele conseguia as coisas, porque ele não era da Ação Games, em princípio. Depois a identidade dele foi descoberta. Pra gente era mais sério do que, por exemplo, pra Super Game ou pra Game Power ou pra Super Game Power, porque a nossa era quinzenal, então a gente tinha que ter uma velocidade maior. Era muito gostoso, por exemplo, ter a meninada na redação, né? Os pilotos, então eram garotos. Ter crianças numa editora não é uma coisa normal, não é uma coisa... E de repente tinha assim, uma enchente deles. Em 1999, a Editora Abril decide incorporar a Editora Azul, e aí sim, nesse período posterior, que é o período de 99 até 2001, do Tentação, que é quando a Ação Games deixa de circular, a revista teve que começar a acompanhar os padrões da Editora Abril. Os padrões da Editora Abril são mais elevados para tudo, para venda, para publicidade, para aquilo que a gente chama de tripé de publicações, que é número de assinantes, assinaturas de publicidade, número de compradores diretos, assinantes e publicidade. A gente não imaginava que em algum momento as revistas teriam a concorrência de outros meios de informação, como a internet. Então é claro que é muito mais fácil, rápido, ágil, barato você buscar informação na internet. É um período em que a Ação Games se revolve muito com uma nova publicação e os leitores sentiram isso. Então é um período que vai sair mais edições especiais de jogos específicos, de gêneros de jogos. A gente fez especiais de luta, a gente fez especiais de um único jogo, como foi praticamente os 4 Mortal Kombat daquela época. O primeiro, o Mortal Kombat 2, o 3 e o Ultimate Mortal Kombat 3. A gente fez mais especiais só dicas. A gente lançou coleções de desenhos animados japoneses inéditos no Brasil, em VHS, inéditos em locadora.
né? Alguns até em cinema. Já um pouco era essa tentativa de ser uma grande revista de circulação e de resultado. No prédio novo, a gente precisava de um espaço ali que era mais ou menos 1 metro quadrado, coisa e tal. Os caras falaram, não dá, isso vai custar tipo R$7.000 a mais no nosso orçamento da revista. Então, ou seja, lá, para estar lá já era muito caro. Porque, apesar de ser um prédio inteiro da Editora Abril, cada editora é responsável por pagar o seu pedacinho. A gente nem teve tempo de construir o mercado editorial impresso e ele começou a se abrir, que é o natural dele, para a internet, para o jogo online, para a plataforma online e assim por diante. E aí eu saí de lá, acho que no final de 98, comecinho de 99, o Paulo já tinha saído, entrou a Noeli no lugar dele. E ela também deu uma cara diferente para a revista. Ela começou a mudar um pouco o perfil. Ela queria colocar a revista como uma revista teen, uma revista adolescente. Só que em vez dela fazer uma revista teen masculina, ela pegou alguns detalhes que eram mais interessantes para o público feminino. Por exemplo, assim, ela queria botar o Kaká como garoto de capa, garoto de propaganda, queria fazer uma matéria com isso. E na época não era o foco. É uma temática muito mais do universo masculino. Então, esportes, guerra, ação e coisas com as quais as meninas não se identificam tanto. A revista, no início dela, ela tinha uma característica um pouco infantil, entendeu? Então ela cresceu junto com o leitor dela. Só que quando o leitor dela chegou na maturidade, ela não era madura. Ela não chegou nessa maturidade também, entendeu? Ela não virou tipo uma EGM, ela não tinha o linguajar diferenciado, a matéria diferenciada, ser mais agressivo, né, usar coisas mais adultas. Não, ela ainda teve aquela pegada de, eu vou fazer diquinha, vamos fazer um detonadinho, coisa e tal. Então, isso deixou de ser interessante. E a evolução, não é nem... O videogame realmente veio para ficar, uma forma de entretenimento cada vez mais entranhada na vida das pessoas. Hoje ela não está mais só nos consoles, ela está no computador, ela está no iPhone, ela está no iPad, ela está em todo lugar. Mas o que não se sabia era que teria essa evolução, que outros meios de comunicação iriam levar as pessoas as informações sobre novidades e dicas. Isso não se tinha ideia na época. Agora é que nós estamos criando um grande mercado de consumo no Brasil. Quando ela saiu da Editora Azul, se ela tivesse ido, por exemplo, para a Editora Peixe, né? Então, se ela fosse para a Editora Peixe ou para uma outra editora menor, eu acho que a revista estaria viva até hoje, entendeu? Porque ela teria aí seus 25 ou 30 mil exemplares vendidos no mês, alguma coisa assim, e para uma editora pequena estaria muito bem. Para uma editora grande, não. A Ação Games já chegou com 100, 125 mil, com 130 mil, então oscilava um pouco, mas eram tiragens bastante altas para a época, eram tiragens bastante altas para uma revista segmentada. Claro que Abril tem Cláudia, tem Veja, tem Quatro Rodas, Playboy, que são revistas que vendem muito, mas a Ação Games como título segmentado, ela tinha uma venda espetacular. Perdeu um pouco o foco. Aí depois da Noeli, eu acho que em 2000 mudou de novo, foi um outro editor na época, eu já não estava mais lá, e aí eles tentaram meio que refazer a revista no molde antigo, só que aí já estava infectada, entendeu? Então o que acontece? Todo o público, toda a galera que comprava, parou de comprar, né? Deixou de ser interessante também pro leitor mais velho. E o videogame junta música, que é uma coisa que eu adoro, com linguagem escrita, com construção visual. É uma entrada no universo meio realmente fabuloso. Mas o videogame está aí, né, na vida da gente, né? De repente eu estou num restaurante, né? Os meus filhos e o meu marido, inclusive, estão lá esperando a comida com o iPhone e estão jogando. Então isso não tem como, né? Eu tenho os videogames ainda. Então eu tenho Atari, eu tenho um Famicom, eu tenho um Super Famicom. Então eu tenho eles lá todos guardadinhos, entendeu? Eu tenho Genesis, tá tudo lá guardadinho, né? E às vezes me dá essa vontade de jogar um jogo antigo.
O mais apaixonante em fazer uma revista de videogame é a paixão do público pelo que você faz. Eu nunca trabalhei com um público tão apaixonado. Um público muito apaixonado. Um público que morre pela publicação, por você, pela revista. É uma tribo mesmo, né? Eu adorava Ação Games. Milhares, talvez milhões de adultos hoje que leram Ação Games, que foram nossos leitores, que eram os nossos pilotos, que participavam da revista naquele tempo. E para mim foi um período muito gratificante da minha vida, de eu poder me dedicar para um jornalismo que é um jornalismo mais apaixonado e não um jornalismo de problemas, um jornalismo de questões sérias. Foi um jornalismo feito com... Foi um período muito gostoso, de 8 anos de descontração, digamos assim. Eu pude trabalhar no jornalismo de serviço, de uma coisa muito prazerosa, e desencanar um pouco do resto, sabe? Ficar sabendo do mundo pelos outros jornalistas. E não necessariamente por algo que eu tenho escrito. Ação Games entrou nas casas, Ação Games foi assunto das conversas dos garotos, né? Ação Games era essa coisa querida e super esperada. Foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo era uma coisa assim desbravadora. Como fazer uma boa revista de videogames? A gente foi inventando, né? E eu não fiz nada sozinha. Os leitores ajudavam a fazer games. As pessoas que estavam lá na redação, todo mundo participava muito. E essa participação, essa interatividade, realmente é uma coisa que dá saudades.